Maravilha. Eduardo, primeiro, super obrigado pelo espaço, super obrigado pelo tempo aí para a gente poder conversar. É um prazer falar contigo e retomar contato com você, ainda mais nesse momento tão díspare, né, tão diferente que a gente vive hoje. E eu vou abordar alguns temas, como a gente já conversou, sobre esse momento e né, a gente vai fazer um overview um pouco maior, vai se estender um pouquinho mais além do que a gente está vivendo hoje. Mas, para começar, eu vou explicar um pouco sobre 2XS e depois a gente passa para a pauta normal. Tá? Então, a 2XS, uma consultoria de Executive Search para média e alta gerência, com 9 anos de mercado, né, focando aí desde posições administrativas, financeiras, até posições para a área de engenharia, área técnica, né? Pegando todo o escopo, todas as áreas de uma empresa para média e alta gerência, tá? E alta gestão. A gente também trabalha para todos os segmentos de mercado, não tem distinção nenhuma. Então, eu vou olhar para todos os segmentos, né? Desde o segmento de indústria pesada até um segmento de alta tecnologia, farmacêutica, assim por diante. Né? A 2XS tem uma experiência bastante relevante dentro do negócio de transformação digital, né, dentro do digital. A gente acabou criando, né, uma experiência ao longo do tempo bastante grande nesse sentido e que vem, se eu puder falar, né, com 16 para 17 anos de Executive Search, o que a gente mais vê hoje dentro do mercado são essas posições, né, para o digital. Desde Scrum, né, Squad e assim por diante, né, principalmente com empresas que estão aí iniciando o processo de transformação digital e entrando nesse meio. Tá? Nossa sede aqui em São Paulo é o único escritório que a gente tem, mas a gente trabalha para o Brasil todo e, como eu te falei, né, sem distinção nenhuma de tamanho de empresa ou de nacionalidade. Né? Qualquer segmento, qualquer tamanho, qualquer nacionalidade, a gente cobre todo o escopo e também qualquer área em si dentro da empresa. Tá? Então, em linhas gerais, esse é o escopo de trabalho da 2XS, fazendo recrutamento e seleção, mapeamento de mercado, assessment, né, para dar um atendimento bastante amplo para os clientes. Tá? Então, em linhas gerais, sendo bastante objetivo, né, nesse ponto, esse é o nosso trabalho. E eu queria que você colocasse um pouco do teu momento agora, né, da tua atuação dentro da Web Motors, né, da tua responsabilidade, um pouquinho do cenário atual que vocês vivenciam hoje. Ok, bom, primeiro, boa tarde, né, Fernando? E te agradecer pelo convite aqui, é um prazer enorme estar falando contigo. A gente estava um tempo mesmo, que nem você falou, sem conversar, e Exato. Acho muito legal essa iniciativa aí da 2XS, de a gente poder estar contando um pouco, discutindo, debatendo, né? Porque afinal de contas, através desses debates que surgem as reflexões, as ideias, os insights e as transformações que a gente tanto precisa, né? E pegando já então o seu primeiro ponto aí, eu acho que a gente vive um momento que absolutamente único, né, do ponto de vista de gestão também, dentro da Web Motors também, porque a gente viveu aquele momento inicial de mercado que aquela primeira fase onde tem absolutamente uma paralisação geral para tentar entender o que está acontecendo, né? E a gente tem que transpor um pouco, né, ir além um pouco do que a gente olha do ambiente de negócio, porque a gente foi testado como executivo em várias frentes, né? Mas a partir do momento que você tem uma frente do ponto de vista de uma pandemia, você tem que olhar um pouco além até, quando a gente fala do mundo corporativo, e tentar ver como é que aquela pessoa está naquele momento reagindo a tudo que está acontecendo. E as reações são as mais diversas. A gente já sabia que do ponto de vista de gestão, a gente tem que ter muito, né, obviamente, extrair o melhor das pessoas, fazer o desenvolvimento, mas a gente colocou um novo componente aí, né, que é a reação e o momento o comportamento que cada um está tendo. Então, foi um desafio enorme para você ter essa sensibilidade de administrar pessoalmente o que você está vivendo também e você poder enxergar isso na equipe. Então, a gente teve aquele primeiro momento absolutamente de paralisação, assim, de ver qual vai ser o impacto, como é que isso vai acontecer. E a gente começou a ter uma transformação do ponto de vista de ter que trabalhar muito mais a questão da segurança e trazer informação e comunicação
do que qualquer outra coisa, né? Do ponto de vista até que eu vejo de a pessoa ter tranquilidade, conseguir manter um pouco o foco na executar o seu dia a dia, era muito mais importante você trabalhar essas coisas e falar do assunto do que necessariamente a gente fala do business em si ou qualquer outra coisa. Era muito importante deixar todo mundo comunicado o tempo todo. E tinha um desafio adicional, porque aqui a gente foi logo para o home office, né? Aconteceu isso de forma muito rápida. E aí começam, né? A gente vai falar um pouco mais disso, mas acho que começa uma quebra de paradigma de muita coisa, né? E eu costumo falar que um dos meus grandes aprendizados aqui é a questão de relação de confiança, né? Porque, no fundo, a gente acha... O ser humano tem um pouco disso, que a relação de confiança ela só se estabelece fortemente, pessoalmente, tem que ter esse encontro, tudo. Mas a gente vê que, no fundo, ela está muito mais da disposição das duas partes em querer estar conectada, estar aberta, né? E ter essa relação, do que necessariamente você está pessoalmente ou você está à distância. Então, foi muito importante nesse momento a gente perceber tudo isso, colocar uma comunicação constante. A gente colocou várias formas de fazer isso, desde uma comunicação minha, gravando vídeos quase que a cada 2, 3 dias comunicando a empresa, até a gente ter uma frequência muito mais forte de comunicação. E depois o resultado disso a gente conta aí um pouquinho mais para frente, mas acho que nesse primeiro momento foi essa forma de fazer, mostrar para as pessoas que você podia ficar em segurança, que tinha que ter informação e você disputava muito a atenção das pessoas também com relação à questão de notícias, né? Eu acho que a gente foi inundado com um mar de informação, e não é uma informação positiva, né? Uma informação que era realista do que estava acontecendo, mas com impacto negativo, impacto tremendo nas pessoas. Então, isso era uma outra coisa que eu percebi também durante esse processo, né? As pessoas que ficavam... E os primeiros dias foram assim, todo mundo muito conectado, e aquela carga enorme de informação, juntando com o seu medo interno, com as suas apreensões e assim por diante, trouxe um desafio incrível para a gente manter a empresa coesa, a empresa que no momento o boletim diário nosso aqui era, antes de qualquer coisa, quantas pessoas estão sentindo sintomas ou não. Então tinha metade da reunião passou a ser isso, né? A preocupação principal era o bem-estar. E aí, obviamente, que a gente tinha que reforçar muito a comunicação e ter um protocolo muito intenso. Estabelecer esses protocolos também é quase que você estabelecer isso com o avião já lá em cima, né? Vamos estabelecer protocolo de segurança e está voando já. Então, tudo isso rolando ao mesmo tempo. Então, esse foi o cenário que a gente teve que, num primeiro momento, né, se deparou com tudo isso. E, obviamente, aí tentando, junto com isso, ficar próximo dos clientes, né? Só isso, esse componente só a mais, isso, além de fazer a gestão do time. Obviamente, mercado, cliente está muito próximo, né? A gente tinha também esse desafio de estar muito próximo, porque as mesmas aflições que tinham na equipe, os clientes estavam também preocupados, o impacto enorme no mercado, e conjugar isso, sem dúvida nenhuma, com o terceiro tripé aqui, que é a vida pessoal, né? Passou a ser fundamental você ter uma estabilidade emocional, né? Você fazer até trabalhos, por exemplo, o pessoal fala muito em mindfulness e assim por diante, mas isso nunca foi tão importante, né? A gente poder investir tempo e cuidar justamente da mente, né? Cuidar um pouco do lado também, às vezes espiritual, mas que isso é tão fundamental para você poder passar por todo esse momento. Concordo em gênero e número grau com você, e até puxando um pouco, né, em alguns pontos que você colocou aí, como é que vocês conseguiram, né, ou vem conseguindo manter o engajamento do time? Né? Como você falou, né, todo mundo à distância, tem a relação entre o time, a empresa, e tem a relação do time com os clientes. E dos clientes com a empresa também, né? Que essa relação tem que ser muito próxima. Como é que vocês estão fazendo para manter o engajamento do time e fazer com que as coisas aconteçam? Assim, eu sei que você já colocou alguns pontos aí, mas queria que você complementasse um pouquinho, porque para mim é a chave desse dia a dia hoje, né? Não, total. Assim, a gente falou de uma forma macro, né? Mas do ponto de vista prático, por exemplo, eu vou começar até pela Comex, pela comissão executiva aqui da empresa, né? A gente se reunia uma vez por semana. E, obviamente, que eu tenho 300 pessoas, você acaba ficando próximo, né? Diferente de uma empresa, às vezes, que tem várias plantas e assim por diante, está em vários estados. Mas, por mais que você estava aqui, de uma hora para outra, onde fisicamente você fazia uma esquina, rapidamente, junta todo mundo aqui, vamos falar, de uma hora para outra você não tem mais ninguém, né? Você não está mais acostumado, você não tem essa agilidade.
E a gente tinha comics que eu estava falando que era uma vez por semana. Uma das coisas que a gente começou a fazer foi vamos colocar 3 vezes por semana. E esse contato, por incrível que pareça, né? Hoje a gente, obviamente, está olhando já resultados de 2 meses de atuação. O feedback que eu tive foi que a comunicação a gente nunca teve tão próximo, né? A comunicação ficou melhor, a gente está muito mais próximo. Por mais que a gente estava fisicamente aqui, às vezes você não se reunia tanto, né? Não era necessário. Então, isso melhorou muito, né? A gente poder ter uma frequência maior dos contatos e uma preocupação ainda maior de poder fazer a disseminação da comunicação. Então, primeira coisa, ferramentas, né? Óbvio, ferramental para poder se comunicar com as pessoas. Cuida correndo que todo mundo possa ter a forma de comunicar, de se conectar. E as realidades são as mais distintas, né, Fernando? Porque tem uma coisa que eu estava participando outro dia de uma outra live e eles estavam falando muito de como é que é a realidade do home office, né? Depois eu vou contar um pouquinho a pesquisa que a gente fez aqui, mas o fato é que home office ele é muito também tem uma dispersão muito grande de cada um, como vê. Uma coisa é um home office onde você tem um quarto disponível e um escritório, uma estrutura para fazer isso. Outra coisa é fazer home office num apartamento de 50 metros quadrados onde tem mais 4 pessoas. E você tem que disputar o espaço com as outras pessoas que também trabalham e que também tem que fazer, né? Então, imagina tudo isso, né? Então, isso foi um primeiro passo bastante importante, né? Do ponto de vista de prático, a gente aumentar a frequência de reuniões e aí, obviamente, isso no comitê executivo, e a gente acertou que as lideranças deveriam fazer isso da mesma forma. O contato que ocorria, às vezes, a reunião semanal, ela passou a ser, às vezes, até que diária, né? Então, a gente teve que mudar essa dinâmica para você estar com uma frequência muito maior de comunicação para manter as duas coisas. Uma, obviamente, tentar manter uma uniformidade, manter o engajamento das pessoas e também manter a informação fluida para que com essa dispersão de pessoas e não estando no mesmo local, para que todo mundo trabalhe na mesma direção. E para minha surpresa, né, eu acho que de muitas empresas com quem eu falei, a questão de produtividade foi algo surpreendente, né? A gente tem indicadores que mostram que, principalmente as áreas de desenvolvimento, que você bem falou, né? Que é uma demanda frequente que a gente tem desse tipo de profissional, elas tiveram uma produtividade maior. Então, maior. Esses paradigmas estão sendo quebrados, porque a gente tinha muita dúvida, até uma squad, a squad tem que estar junto, é mais fácil, até pela dinâmica que tem as squads. Sim. Então, até nisso, eu acho que teve uma criatividade muito grande e até no que eu estava comentando anteriormente, você cria recursos, o ser humano acaba criando recursos e formas e na urgência e na necessidade, formas criativas de fazer. E para fechar a questão do engajamento, que eu acho bastante importante, é a questão que, quando a gente fala do modelo, qual o melhor modelo de fazer isso, porque uma coisa é 100% dos dias você está fora fisicamente, como é que você mantém o engajamento? A gente resolveu fazer uma pesquisa, né? E a gente, até pensando no modelo futuro, a gente resolveu perguntar para os colaboradores como é que vocês querem, como é que vocês gostariam que fosse o trabalho. Agora que vocês estão tendo uma experiência 100% em casa, e eu digo que dos 300, a gente teve 3 pessoas do extremo de ficar 100% no escritório fisicamente e 2 ou 3 também no outro extremo 100% home office. A grande maioria das pessoas preferiram ficar entre 2 a 3 dias em home office. Ou seja, por quê, né? A pergunta, quando ela foi feita, a resposta era no sentido de que, olha, eu acho que isso é um equilíbrio entre eu, às vezes, ter o contato também, que é importante, manter a questão da cultura, do engajamento presente. Por mais que a gente ache que a ferramenta, que nem eu falei, facilita, aproxima tudo isso, a preferência das pessoas é que a gente tenha algo híbrido, né? É algo que possa ter a combinação dos dois. Esse equilíbrio é o que a maioria preferiu do ponto de vista nem para ficar tudo em casa, nem tudo presente no escritório. É sensacional, né? Eu acho que esse período tem sido um teste bastante grande e um teste de comprovação que dá certo, né? Esse trabalho à distância, como você falou, né? Os squads produziram mais, né? Trabalhando dessa maneira. E a gente acha, tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo dentro do mesmo local para a coisa funcionar. Não, poxa,
dá para trabalhar de uma outra maneira, né? Eu tenho falado com alguns executivos, e eu tenho uma executiva em casa também, eu vejo ela tratando desses problemas, ela acabou passando por isso, eu não sei se vocês vivenciaram, até algumas pessoas, alguns funcionários tendo problema de ergometria. Poxa, eu não tenho cadeira, eu não tenho mesa adequada para trabalhar, e será que eu posso pegar do escritório? Será que eu posso levar para casa? Vocês vivenciaram algo desse tipo? Não, vivenciamos, sim. A gente deu a opção para as pessoas poderem usar, né, a cadeira que elas tinham aqui, né? Então, tem essa opção de a pessoa fazer isso, mas foi algo muito presente, né? Eu comentei um pouquinho no comentário anterior que a gente vive realidades completamente distintas, né? Então, você disputar o espaço e ter estrutura para poder fazer isso era uma coisa muito presente. E, obviamente, teve também o lado, vamos dizer assim, um pouco divertido disso, que foi a questão das quantidade de situações que ocorreram durante esse processo, né? Porque a gente via de tudo. A gente via a pessoa que está com o filho no colo e fazendo live. De repente arranca a câmera, entendeu? O filho arranca a câmera do lugar, entendeu? O outro que cachorro subindo. Então, teve de tudo. Cada situação das mais engraçadas. Isso foi bastante... Então, sim, tem um fato da dificuldade até física de posicionamento, que é uma preocupação que a gente tem que ter. Eu via várias situações das pessoas, às vezes, no sofá jogada, fazendo numa posição super ruim, às vezes, por falta de estrutura ou até por opção, né? E isso a gente sabe que a longo prazo tem consequências, né? A gente tem que se preocupar com isso, porque no curto prazo, ok, não tem problema nenhum, um dia ou outro, mas se você fizer isso de forma recorrente, você tem que ter uma estrutura física que acomode isso. Então, esse é um desafio que eu acho que a gente ainda não tem o tempo suficiente, a não ser das pessoas que já trabalham isso de forma recorrente, mas a gente teve que fazer muito rápido e achar um lugar. Eu acho que agora vai começar uma fase de você começar a estruturar como é que vai ser a vida, vamos dizer assim, frequente da empresa daqui para frente. Então, a gente mesmo já se estruturou para a gente ter um equilíbrio e vai ter eu diria até que metade da empresa vai ficar em home office, mas num sistema de rodízio. E o escritório também vai ter que se adaptar, né? Não é só em casa, né? Porque um outro desafio, aqui a gente fala dos desafios da casa, mas aqui mesmo a gente ficou de uma hora para outra, se todo mundo vier para cá, ou se tiver metade da empresa, imagina num cenário já voltando para uma normalidade, e se todo mundo tiver em live fazendo, como é que fica, né? A acústica desse negócio? Um vai começar a brigar com o outro, vai virar um mercado de peixe aqui, né? Uma grande gritaria. Então, tem uma adaptação e uma transformação que também vai ter que ser feita no escritório, sem dúvida. Não tenho dúvida. E você acha que, indo um pouco para essa condição diferenciada de interação, né, entre as pessoas da empresa, entre os colaboradores, porque até antes da pandemia, todo mundo se reunia no escritório, como a gente brinca às vezes, era a pessoa jurídica, né? E agora não, agora com as reuniões via vídeo, você entra na intimidade, como você falou, né? Daquele teu funcionário, daquele teu executivo e assim por diante. Você acha que isso ajudou a humanizar um pouco mais as relações? Porque, poxa, você entra ali, né, eu estou vendo a realidade daquele gerente ou daquele coordenador, daquele diretor, o que for, né? Estou vendo a casa dele, estou vendo, né, como ele fica ali, de repente estou vendo o cachorro dele, estou vendo o filho, estou vendo a esposa que passou atrás ou algo desse tipo. Você acha que isso aí ajudou a humanizar um pouco mais as relações dentro do trabalho ou ainda está em fase de adaptação? Qual a tua visão a respeito disso? Eu diria assim que com 100% de convicção, sim, humanizou total. Eu vou dar 2 exemplos para isso, tá? O primeiro exemplo é que a gente tinha aqui um evento que a gente fazia mensal que se chamava Conquistas, onde a gente fazia, obviamente, falar dos resultados, dava os destaques para as pessoas que tiveram iniciativas diferenciadas, reconhecimentos e assim por diante. E a gente depois fazia como se fosse um happy hour dentro da empresa e tal, fazia um momento de confraternização. E aí, de uma hora para outra, era algo muito valorizado aqui dentro, e de uma hora para outra, e a gente sabe que isso também gera confiança, gera engajamento entre as pessoas se aproximam, tudo faz parte para você ter um melhor clima dentro da empresa. E de uma hora para outra isso acabou. Então a gente pensou aqui, como é que a gente vai fazer, né, daqui para frente? E a gente criou aqui um evento, a gente separou esse evento em 2. Um é que se chama Pit Stop,
onde a gente fala justamente dos resultados, de tudo isso, e surpreendentemente a avaliação foi a melhor que a gente teve do evento. A gente sempre faz avaliação pós-evento, porque, olha, desde coisas simples, Fernando, que me surpreenderam, do ponto de vista de que as pessoas, às vezes, que ficavam muito para trás no evento, falaram que não conseguiam captar exatamente as mensagens e até olhar de direito o que a gente estava. Então, eles comentaram na avaliação que a comunicação melhorou infinitamente, de você poder realmente ter compreensão do que os negócios da empresa, estratégia, assim por diante. E foi uma surpresa para a gente, porque a gente pensou que isso podia se perder um pouco, né, nesse momento. Sim. Então, isso foi uma coisa. E a segunda é que a gente separou esse evento e criou o tal do Sextou, né, que a gente chamou aqui. Toda sexta-feira a gente faz um evento virtual, onde a gente escolhe sempre um funcionário, quem está predisposto a fazer isso, né, e ele vai mostrar o seu talento, né? Então foi super surpreendente a quantidade de coisas que a gente viu, assim, desde uma pessoa que era um mágico que sabia fazer mágica, e que ninguém sabia que ele ninguém sabia, estava do lado, às vezes não sabia, ou parte das pessoas, ou só os mais próximos sabia, desde a que toca violão e realmente canta muito bem, inclusive fazia shows, inclusive e tal, e dividiu isso com a gente. E os últimos dois, que eu achei muito legal, a gente criou o negócio como se fosse um chefe, né? Cada um ia fazer e eles estavam na sua casa, às vezes com a ajuda do companheiro ou companheira, junto lá ajudando, filmando e eles fazendo, por exemplo, um prato, como é que é diferenciado, dando dicas de cozinha. O outro estava fazendo drinks, é impressionante a quantidade de drinks que ele conseguia fazer, tudo isso. Então isso gera uma proximidade, porque aí entra o filho na hora, conhece. Isso tem uma relação de confiança e um valor enorme, porque isso, no fundo, gera aquela palavrinha confiança que a gente tanto acha importante e quer ter dentro das empresas para que as áreas se falem, que elas trabalhem juntos. Esses eventos proporcionaram isso de uma forma muito intensa. Então, eu diria assim que isso, na minha opinião, a gente teve uma melhora significativa, aproximou, humanizou, e a gente realmente tem eu percebo que as relações ficam diferentes, né, depois que você tem um contato desse. Acho que foi bastante positivo isso, bastante positivo mesmo. O que você está falando, então, né, quer dizer, a hora que tudo isso passar, a Web Motors vai ser uma empresa diferente, nas relações, principalmente. Né? Não, sem dúvida. E tem coisas que eu tenho falado aqui que a gente não precisa voltar, Fernando, para querer buscar de novo o que a gente tinha anteriormente, né? Porque eu acho que tem um pouco do exercício que as pessoas ficam em busca, talvez, do dia que as coisas vão voltar, porque cada um chamou de um jeito, novo normal, ou não sei o quê. Mas, no fundo, você pode ter uma tendência a buscar os comportamentos antigos. Fala assim, olha, passou a pandemia, o qual eu acho que pode demorar um pouco, a gente vai ter que conviver com algumas coisas, mas a gente não tem que buscar esse novo normal, porque tem muita coisa de qualidade que foi aprendida, né? Tem muita coisa de transformação. Então, eu vou dar um exemplo desses eventos. A gente vai começar a fazer, por que não híbridos? A gente manter um presencial e outro fazer de forma virtual, na casa das pessoas, e continuar com esse show de talentos, vamos dizer assim, de uma outra forma. Eu não preciso voltar à minha rotina normal de fazer o evento do jeito que a gente fazia mensalmente, da mesma forma. Isso foi produtivo, foi positivo, as pessoas gostaram, teve satisfação. Vamos fazer híbrido. Isso é muito importante, eu acho. A gente não querer buscar e nem ficar na ansiedade de querer buscar de novo aquele comportamento anterior. Eu acho que não é só o mundo como um todo, óbvio, se transformou, as relações se transformaram, muitas discussões de globalização, de protecionismo, nacionalismo, mas o mais importante é que as pessoas se transformaram, né? E a gente não precisa ficar tentando buscar naquela ansiedade o comportamento anterior. Acho que isso é muito importante de lição de todo esse momento que a gente está vivendo. Olhando um pouco, e obviamente dentro daquilo que você puder compartilhar com a gente, e vindo nesse sentido, né, de mudança, olhando para a estratégia da Web Motors, o que foi preciso, obviamente dentro daquilo que você puder compartilhar com a gente, tá, Eduardo? O que foi preciso mudar dentro da estratégia da Web Motors para encarar essa nova, esse cenário atual, que a crise trouxe de, poxa, precisamos mudar isso dentro do nosso escopo estratégico? Tá. Eu acho assim que teve, principalmente, eu diria que a palavra se chama intensificar. A gente teve que intensificar muita coisa, principalmente a questão de entendimento do cliente, né? Isso era uma coisa que era uma busca constante que a gente sempre teve, mas no momento desse, saber o que estava acontecendo com o cliente, como é que ele estava se comportando, como é que ele estava se sentindo,
foi fundamental para a gente poder traçar a nossa estratégia. A gente tem o lançamento do produto, né? Quando a gente vai fazer lançamento de qualquer produto, a gente tem um processo, né? Você tem uma dinâmica para que faça isso. Você pode fazer focus group, você faz pesquisa com clientes, você faz várias formas. Mas a gente teve que ter agora, talvez um ingrediente, um componente que não estava, que era justamente um componente de uma pandemia, que está ligado a medo. Uma coisa é você ver necessidades do cliente muito no âmbito de necessidade de negócios, de segmentos e assim por diante. Você tinha um componente muito mais forte nesse momento, que era algo até subjetivo e muito difícil de você identificar. Como é que as pessoas estavam e quais eram as dores naquele momento, as dores principais no momento de extrema necessidade, de extrema urgência, que foi a pandemia. E a gente estava, quando a gente olhou no primeiro momento aqui, para te dar um exemplo prático, a gente viu uma queda muito grande, né, do número de envio de propostas. A audiência dentro da Webmotors ela ficou com uma queda muito pequena, 10, 15%, mas o envio de propostas teve uma queda significativa. Então, as pessoas estavam lá, mas elas não estavam mais enviando propostas, por vários motivos, né? Claro. Então, o trabalho investigativo que a gente teve que fazer, ele foi muito diferente, para a gente poder identificar de que forma a gente podia ajudar. É uma missão da empresa aqui, eu conectar os compradores, né, o consumidor, as melhores ofertas que ele pode ter de carros e motos, né? Essa é uma missão nossa. Então, a gente olhava para essa missão e falava, eu não estou conseguindo fazer essa conexão e eu não estou atingindo a minha missão. Então, o trabalho investigativo ele foi muito mais forte e muito mais profundo de você descobrir o que estava acontecendo. E quando a gente viu na pesquisa, mostrou lá que o principal não era nem a questão, obviamente, tinha um componente de medo econômico, de perder emprego, de dívidas, mas é óbvio que estava mais presente era a questão da pandemia, medo de se contaminar, medo de sair de casa. E a gente, nesse momento, pensou, eu tenho que virar todo o foco da empresa para justamente conseguir, de uma forma muito rápida e num curto espaço de tempo, lançar alguma solução que pudesse atender, né, e pudesse resolver isso. Então, mudou completamente a dinâmica, onde a gente olhou por um produto que a gente tinha que resolver de algo de segurança. Não é um atributo de você querer ter isso, comprar ou comportar. Era questão de segurança e medo de se contaminar. E uma das coisas que saiu e a gente criou, a gente foi pioneiro aqui dentro da Webmotors, foi o Car Delivery, né? Que era um pouco da nossa proposta. A gente tem pessoas que estão em casa, estão com medo de se contaminar. Tem delivery. As pessoas passaram, por que não carro, né? Carro é diferente, a gente tem que arrumar um jeito de fazer que o carro chegue na casa do cliente. Então, a gente criou esse Car Delivery, essa categoria. Foi uma coisa que eu olhei a nível mundial. Eu participei muito de marketplaces, de reuniões de marketplace live de outros lugares do mundo, até porque o nosso sócio aqui é australiano e a gente fez esse contato. E a gente viu que só nós e mais um nos Estados Unidos que fomos pioneiros em lançar a questão do Car Delivery, né? De você poder ter um processo desde higienização, desde segurança de que a pessoa que vai entregar o carro na sua casa, ele vai com máscara, com o carro limpo, e todo o processo ser de forma digital. Você construir essa esteira toda para a gente poder entregar o carro para o cliente. Então, a gente fez isso, criou essa categoria Car Delivery, que é algo que dificilmente a gente talvez pensaria que poderia ter com um carro, né? É um carro bem diferente, né? Um carro, uma moto, né? Um carro, uma moto é completamente diferente. Então, a gente criou isso e também a questão da videochamada, né? Que é algo que também desse processo investigativo a gente falou, poxa, mas além disso, nesse processo digital, não basta a gente ter o WhatsApp só, a gente tem que criar uma forma que a gente possa trazer mais realidade desse bem que é tão especial para o brasileiro, né? A questão de comprar um carro é compra de um bem, né? Culturalmente. Exato. Então, a gente trouxe essa videochamada para poder dar essa ferramenta de a pessoa que está aí na sua casa poder até o lojista mostrar o carro num nível de detalhe que ela ficasse confortável de fazer a aquisição desse bem, que ela olhou realmente todos os detalhes. Então, isso foi uma mudança absolutamente significativa e são produtos que eu acho que vão vir para ficar. Essas soluções, muito delas, elas vão vir para ficar, porque a gente falou do Car Delivery como algo para resolver uma dor momentânea no momento da pandemia. Mas e por que não falar agora de Car Delivery como conveniência, né? Porque é um serviço de conveniência. Às vezes a pessoa não quer passar por todo o processo. Prefiro que vá fazer o test drive em casa. Não quero ficar me deslocando até algum... Levo o carro e eu faço o test drive. Então tem muita coisa que a gente tirou desse processo. Mas sem dúvida foi muito, vamos dizer assim, que profundo, né? Todo o trabalho investigativo que você teve que fazer e muita sensibilidade também na hora de você fazer isso e conseguir conjugar no momento onde as pessoas estavam com a atenção voltada
para várias coisas, né? E principalmente o momento de você olhar as notícias, ver o que está acontecendo, e você conjugar tudo isso e ao mesmo tempo mostrar que você está dando uma solução para evitar isso, foi um desafio tremendo que a gente teve aqui dentro. Então, isso foi, acho que, uma mudança bastante grande aí na forma e no aprendizado de a gente fazer as coisas. Qual foi o cenário dessa pesquisa? Com quantas pessoas vocês conseguiram acessar em cima dessa pesquisa? A gente consegue, como a plataforma online, só para dar um número aqui, a gente tem, por mês, 12 milhões de usuários únicos que entram na nossa plataforma, né? Quando a gente olha a pesquisa, geralmente as pesquisas de eleição, tal, fazem com 1.800, 2.000 pessoas. A gente chegou a fazer pesquisa com 5, 6 mil pessoas, que é 3 vezes mais do que as pesquisas tradicionais. Porque a gente consegue ter um engajamento grande na plataforma online, né? Então, a gente foi colocando com públicos diferentes vários tipos de pesquisa. E essa amostra de 5, 6 mil pessoas, ela dá um bom reflexo do que está acontecendo. Então, a gente conseguiu fazer isso de forma recorrente, até por ser um business digital, né? As pessoas estão online, é mais fácil a gente conseguir fazer esse trabalho investigativo. E olhando um pouco para o futuro, Eduardo, como é que você vê a WebMotors para frente, né? Como é que você vê a WebMotors depois desse processo, desse cenário todo? Que transformações, além dessas que você colocou, significativas, você acha que vocês vão configurar aí para frente? Tá. Bom, sem dúvida a gente falou bastante já, não vou falar aqui das pessoas, da forma de gestão, tudo isso. Eu acho que isso é a principal delas, de forma significativa, isso acho que veio para ficar. E do ponto de vista de negócio, eu acho que a gente vai viver agora uma realidade que o digital ele passa a ter uma relevância muito maior, né? Você vê a quantidade de gente que nunca tinha comprado pela internet passou a comprar. Então, eu tenho uma estimativa aqui que pelo menos metade, não tenho pesquisa disso, é uma opinião pessoal, que metade das pessoas que foram, elas vão ficar lá, não é que elas vão querer voltar ao modo tradicional de compra. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo que a gente tem na WebMotors, a gente olha o ciclo de compra de um carro, mas eu vou ter que colocar soluções agora e pensando já que ele gostou da experiência digital, vamos supor isso, né, que ele tenha gostado, está satisfeito, de como é que eu faço todo o ciclo, tudo que está em volta do ecossistema, porque uma coisa é você comprar o carro, outra coisa, ou uma moto, outra coisa são os serviços pós-compra, né? Então você tem um agendamento de revisão, você tem depois a manutenção, você tem vários outros serviços de pós-venda, né? Que é o ciclo até que geralmente dura 2 anos esse ciclo, até você ter a compra do seu outro carro. Como é que eu, como empresa, coloco e disponibilizo os serviços para eles, para esses clientes, para a gente poder levar eles e com outras opções até o próximo ciclo de compra de carro? Esse eu acho que vai ser o futuro da WebMotors. A gente olhar cada vez mais a transação, o caminho do cliente, até onde ele vai, e eu cuidar do ciclo inteiro dele. A gente cuidava muito do ciclo de ajudar ele a encontrar um carro, ajudar ele a comprar um carro. E agora a gente está pensando já em tudo que eu tenho que desenvolver, como é que eu faço, ajudo ele, né, com todos os serviços, desde serviços básicos até mais complexos, para eu ficar junto dele oferecendo disponibilidade de serviços até a próxima compra do carro. Esse eu acho que vai ser o futuro da WebMotors. Isso aqui falando localmente, né? Aí falando só um pouco do negócio, a gente está entrando numa nova fase agora, que é a expansão internacional, e a partir do mês que vem a gente vai começar a disponibilizar os serviços para outros países, que vai ser também um outro desafio, porque cada país também está reagindo e está com um cenário diferente, né, a tudo isso que a gente falou. Então, o futuro vai passar também da WebMotors de fazer uma internacionalização e a gente poder oferecer o nosso serviço em outros países também. Poxa. Você sabe que você falou uma coisa bastante interessante que a gente vivencia muito aqui no nosso segmento, né, de Executive Search. Eu estou há praticamente 17 anos no negócio e existe uma preocupação bante e uma negligência em determinadas situações também, e é onde o cliente e o candidato mais sentem, né, isso latente, que é a experiência deles no recrutamento e seleção, né? Então, eu acho que isso é muito latente, tentar fazer com que o cliente e o candidato tenham a melhor experiência possível no processo de recrutamento e seleção. Você colocou muito bem aí que o teu processo, a experiência do cliente não é mais só aquela de encontrar o carro, de ter condições de comprar com financiamento, o que for, né, para proporcionar isso para ele, mas
ela tem que ir de A a Z. São praticamente 2 anos, né, nessa experiência toda em que ela está envolvida com o negócio da Web Motors. Mudou, né? 2 anos de experiência. E a gente também se preocupa bastante com isso, porque de tentar fornecer para o candidato e para o cliente a melhor experiência em Executive Search que ele possa ter, né? E isso é fundamental para que ele, olhando para o cliente, né, ele tenha e queira fazer a recorrência e o candidato se sinta bem, se sinta à vontade em participar não só de um, mas de outros processos de recrutamento e seleção com a gente, né? Algo extremamente latente. Você vê, e o teu processo ele dura agora, olhando, né, como um todo, 2 anos. É bastante coisa. O nosso negócio também tem o pós-candidato recrutado, né? Será que as empresas conseguiram dar para aquele candidato tudo aquilo que elas prometeram no processo de recrutamento e seleção? Se não estão conseguindo, né, nós, né, consultores de Executive Search, o que a gente pode ajudar nesse processo, né, para que as duas partes ali envolvidas, as 3, né, mas falando do cliente e do candidato, consigam se acertar da melhor maneira possível, né? E o candidato vem entregando aquilo que ele também prometeu que ia entregar para a empresa. Então, a gente tem uma responsabilidade bastante grande nesse sentido também, para que a experiência inteira seja a melhor possível. Não, sem dúvida. E ela é extremamente latente, porque ela vai fazer com que o cliente recompre o nosso produto, o nosso serviço, ou não. E o candidato a mesma coisa, né? Que ele também é um ponto muito importante do nosso processo como um todo, né? Mas super bacana esse ponto que você colocou. E voltando um pouco... Fernando, posso te interromper? Só adicionar claro. um negócio importante no que você falou. Você falou um negócio talvez dos mais importantes desse segmento, tá? Porque eu vejo que primeiro que vai continuar um trabalho, principalmente no digital, eu acho que vai continuar o mercado bastante aquecido, né? Porque, sem dúvida nenhuma, e eu estou vendo isso, né? Durante o processo todo de pandemia, onde a gente viu toda a questão aí do desemprego sendo algo presente, né? Aconteceu, as empresas reduzindo, e mesmo nesse cenário, o mercado digital ficou aquecido, porque, no fundo, você tem as empresas, obviamente, esquece alguns segmentos, né? Óbvio, tem segmentos específicos que sofreram muito, todas, né? As empresas, mas aí são segmentos inteiros. Mas, de uma forma geral, a gente passou a ter a necessidade de pessoas com esses skills que possam trabalhar dentro do mundo digital, algumas coisas muito específicas, outras não tanto, mas do mundo digital. E você também passou a ter as empresas que estavam tradicionais enxergando que elas não podem, as que não estavam ainda, não podem ficar sem o processo digital, o qual também adicionou empresas e pessoas procurando executivos e profissionais que pudessem auxiliá-los na transformação da empresa para um mundo mais digital. Porque isso passou a ser sobrevivência das empresas. Então, primeiro que eu acho que o mercado vai ter bastante espaço nesse sentido para o segmento que vocês atuam. E segundo, eu acho que o que você está falando com relação a 2XS, eu acho que ele é fundamental. Eu acho que isso é uma diferenciação com demais empresas. Você poder ter essa noção de que um candidato, às vezes, que passou por um processo, mesmo ele não entrando naquele processo, ele vai ter, dependendo da experiência que ele tiver, às vezes é totalmente o diferencial de ele aceitar ou não uma nova proposta e você conseguir fazer esse match, né, entre uma demanda do empregador e a pessoa. E o pós é fundamental. O mundo, né, que nem a gente sempre fala da volta, é antigo isso, mas é verdade, né? Você poder chegar e pós a pessoa entrar e você poder fazer um trabalho até de pesquisa, de satisfação, de como é que está a pessoa, é um cuidado tão grande, Fernando, de um valor, eu acho que para o ser humano enorme. Porque, no fundo, o que ele vai fazer? Além de ter a recomendação tradicional, que a gente sabe que o cliente recomenda outro e fala de como é que é esse processo e a experiência que ele teve, é um diferencial sem dúvida nenhuma. Não fica só na parte de que, olha, eu preciso... você tem uma demanda de uma empresa, você tem um funcionário que você precisa buscar um talento para poder desenvolver aquela função e ajudar a empresa no propósito que ela está tendo. Mas olha o quão legal se você puder acompanhar isso um pouco depois. No fundo, a empresa vai continuar sendo, sem dúvida, o seu cliente para outras posições e, principalmente, o executivo ou as pessoas que estão sendo recrutadas, elas são fonte depois de indicar e de recomendar. Esse trabalho, e do jeito que você falou, para mim é um diferencial enorme no segmento que vocês atuam, sem dúvida. Exato, é por aí. Eu acho que
colocando um ponto a mais em cima disso que você está trazendo, que a gente discutiu, eu acho que o grande objetivo de um consultor de Executive Search é se tornar um Trusted Advisor para o cliente, né? Total. É passar toda essa confiança, essa profundidade no tema e ajudar o cliente a chegar na melhor composição daquilo que ele precisa, né? Poxa, às vezes um cliente precisa estruturar uma área, precisa fazer o recrutamento para uma posição que é chave, que ele não conhece, ele não sabe como é uma estrutura, né? Como é que o mercado se porta com aquela estrutura de área, de divisão. E a hora que o consultor ele chega nesse ponto da carreira dele, que ele é um Trusted Advisor, ele vai receber um monte de telefonemas, ou alguns telefonemas também de clientes importantes pedindo para que ele ajude, auxilie nessa estruturação. Eu acho que esse é o grande objetivo do consultor de Executive Search, é chegar nesse nível, né, de um Trusted Advisor, mas ele tem que fazer toda essa trajetória, ele tem que passar por todo esse caminho de criar esses elos de confiança, tanto do lado do candidato quanto do lado do cliente, porque um dia esse candidato vai ser cliente dele lá na frente, vai ser um executivo, vai lembrar, pô, eu sei como é que é o tratamento da 2XS, eu sei como é que o Fernando trata os candidatos dele, né, no processo como todo, porque eu já fui e assim por diante, né? Então, eu acho que todo consultor de Executive Search tinha que se preocupar com isso, porque é o grande coroa a carreira dele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nessa experiência do negócio. Voltando um pouco pro tema do dia a dia em si, Eduardo, como é que você, né, poxa, CEO de uma empresa como a Web Motors, né, triatleta, poxa, pai, né, tem uma família, e como é que você tem conseguido conciliar o teu dia a dia, né, nesse novo cenário? Como é que você tem feito para gerenciar? Eu vou buscar minha frase que eu falei lá no começo, tá? E a frase é que a gente está sendo exigido ao máximo em todos os lados, né? Do lado profissional, do lado pessoal, como pai, como atleta. Porque eu vivi, assim, de uma hora para outra, uma mudança repentina para manter a minha rotina, né? A única forma que eu vi ao longo do tempo de eu conseguir conciliar tudo isso é ter uma disciplina enorme e ter qualidade do tempo dedicada para cada atividade 100%, né? Porque se a gente tem um tempo curto e tem que encaixar e ter a disciplina, a gente tem que estar absolutamente presente no que a gente está fazendo para meia hora ela valer como se fosse 3, né? De intensidade, de você estar presente, seja lá num processo criativo, seja lá numa conversa com o filho, com a sua esposa ou com o seu marido. Então, isso é muito importante nesse momento. A disciplina sempre me acompanhou, só que de uma hora para outra surgiram vários ingredientes de que, além da segurança da família, a gente tinha que, com relação ao esporte, por exemplo, você não podia mais ir para a rua, né? Você tinha uma condição de restrição. E como bom, vamos dizer assim, que viciado em esporte que eu sou e amo, né? Você acaba dando um jeito de essas coisas acontecerem. Então, eu já tinha em casa muita coisa, né? Mas minha casa realmente virou uma mini academia em alguns lugares. A sacada está absolutamente repleta de equipamentos, sem dúvida. Então, foi bicicleta de spinning dentro de casa, uma partezinha da sala às vezes, e passa a ver televisão ali. A corrida passou a ser feita na escadaria ou na esteira, e aí você teve que adaptar, teve que ficar dentro de casa. Eu fiquei um tempo sem nadar, e aí eu descobri uma clínica onde eu poderia, pelo menos uma vez por semana, fazer um trabalho numa piscininha super pequena com correnteza e para se virar, né, para se adaptar. A clínica, graças a Deus, era muito pertinho da minha casa, então não tinha que fazer deslocamento, podia ficar dentro do meu isolamento. E, obviamente, tem a piscina também do prédio mesmo, que a gente, por um tempo, pôde usar e depois não. E tem um elástico, né, que a gente compra para amarrar na cintura e você fica nadando no mesmo lugar. Então, foi assim que eu adaptei para eu conseguir manter o triatlo, manter as atividades. E os pesos de musculação, tudo isso, esse ficou mais prejudicado, porque você não tem aparelhagem de uma academia, então você vai fazendo do jeito que dá. Então eu tive que fazer, você tem que, quem tem um ditado antigo, quem corre de gosto não cansa, né? Então, quando é por prazer, né, você acaba, que nem a gente tem que se desdobrar na empresa, você tem que achar também aqui os caminhos para isso. Então, assim que eu consegui equacionar e mantive a minha rotina, tentei manter a rotina. Eu só acrescentei, eu dormia em torno de 6 horas e pouquinho.
Eu acrescentei uns 40 minutos a mais no sono para tentar manter a resistência, né? Porque é algo importante você conseguir manter nesse momento e o momento crítico que a gente estava vivendo. Fiz essa adaptação, mas o home office trouxe um pouco também mais de facilidade, né? Porque você economizou no tempo de deslocamento, naquele momento, o qual você pôde se dedicar e encaixar as coisas com relação ao esporte. Então, foi um malabarismo que teve que se adaptar, teve que comprar, teve que fazer isso. E eu vi isso muito acontecendo, né? Eu vi muita gente tendo que fazer isso da mesma forma e gente até que não tinha iniciado no esporte, né? Que resolveu fazer esporte, resolveu comprar. E eu vi várias fotos super legais que me mandaram de amigos e a família reunida fazendo uma aula pelo aplicativo, né? Fazendo de forma digital. Então, eu achei super legal. Mas, no fundo, foi tentar manter a disciplina e, obviamente, não sair muito da minha rotina. E eu tinha que conviver também com uma outra coisa em casa de conciliar, que eu achei um exercício super difícil, por sinal. O esporte foi mais fácil do que esse, que é a questão de você manter a atenção, né? Meu filho está na faculdade, com 18 anos, está no primeiro ano de faculdade, e você conseguir ele manter a disciplina, apesar de já ser um homem, né? 18 anos e assim por diante, né? Mas você tem que ter uma dinâmica e um acompanhamento de fazer eles entenderem e manter a motivação também de você conseguir ter aula online, né? Porque, no fundo, as distrações são muito grandes, né? E você exigir de um jovem que ele tenha o foco, ou você falar de mindfulness, ou você conseguir é muito difícil, né? Então, você tem que ter uma outra dinâmica para que você consiga manter ele nessa disciplina e tenha as aulas. Então, aconteceu de tudo. Aconteceu de ficar jogando até tarde e o dia seguinte falar que está na aula e eu pegar ele dormindo em cima do laptop, dizer que está na aula e foi lá para a cama. Pelo celular, estou tendo aula perfeitamente. Quando eu chego, obviamente, dormindo, né? Não tem jeito. Então, você tinha que manter isso e esse lado, eu vi cada cena também, porque quando você fala isso de uma realidade de adolescente, do meu caso aqui, que já está mais quase entrando na fase adulta, mas você tem as crianças pequenas que demandam uma energia enorme, né? Então, você teve que ter uma habilidade de conciliar isso e a vida conjugal, que também é algo que mudou de uma forma radical, Fernando, porque eu estava escutando outro dia uma live de uma psicóloga, eu gostei muito do que ela falou, que a gente vê muito a questão de como é que ficou essa convivência, né? E no fundo, quando a gente está junto dentro de casa, se você tem problemas, eles se agravam. Se você tem uma relação boa, ela fica melhor ainda, né? De estar junto. Então, a gente viveu um cenário que ninguém estava preparado, né? Os relacionamentos eles foram construídos para ter uma dinâmica completamente diferente de você estar dentro de casa. Então, o que eu procurava fazer muito é conversar, né? Manter a conversa ativa e não ficar em volta só da televisão o tempo todo e poder tentar desenvolver atividades onde a gente tivesse conversa, interação entre as pessoas ali para a gente conseguir conviver. Tudo isso é para você tentar manter uma rotina, o qual, se essa rotina fosse desestabilizada, né, ela ia afetar o esporte, ela ia afetar a minha vida uma aqui cadeia, na né? empresa. A cadeia toda, ela então, exigiu muito. Eu vou dizer que teve que ter uma adaptabilidade extrema e, com tudo isso, você muito preocupado tendo que cuidar da segurança, que a gente já cuida tradicionalmente de segurança contra criminalidade, contra as coisas, e agora um novo ingrediente iminente, né, forte na vida de todo mundo, que era a questão de poder se infectar. Então, eu diria que foi assim que eu consegui, de alguma forma, equilibrar tudo isso e manter a empresa aqui também funcionando. Obviamente que todo mundo também demanda nessa hora mais das lideranças, né? Em algum momento aqui eu tive até que chamar um pouco as lideranças e realmente ter uma conversa falando assim, olha, aqui não existe só o CEO, né, que é uma liderança. A liderança existe em todos os níveis e ela tem que ser exercida. Vocês têm que estar presente muito com o time de vocês também para a gente poder fazer essas coisas acontecerem. Então, esse conjunto aí, para a gente equilibrar tudo isso, foi mantendo essa disciplina e tentando manter o meu mantra aí de corpo sã, mente sã, né? Que tentar equilibrar um pouco isso para poder aguentar esse período todo, né? Então foi assim. E você acha que a liderança, falando, porque é um ponto bastante bacana esse que você colocou agora, você acha que a liderança já conseguiu disseminar isso para baixo, né? Colocar, olhando para o dia a dia deles, eles conseguiram essa presença com os times e entender o momento de cada um? Você acha que eles foram se adaptando e conseguiram chegar nesse nível?
Eu acho que a gente está em evolução, Fernando. Eu acho que a gente está numa evolução. Eu acho que a gente ainda não está... tudo foi muito repentino, é muito recente, e eu acho que está exigindo, principalmente das pessoas mais técnicas, eu vejo isso. Porque quando, às vezes, você tem um trabalho de gestão e você tem isso como um skill mais forte do profissional, do executivo, eu acho que isso acaba acontecendo até um pouco de forma natural, né? Ele já tem muito isso de querer investir mais tempo em fazer gestão, em conversar com as pessoas. Então, nessas horas, essas habilidades de gestão, elas foram muito importantes. E eu acho que as equipes, às vezes, mais técnicas, que estão acostumadas, às vezes, até com uma metodologia de trabalho, né, já estipulada, mesmo sendo algo que seja criativo ou não, um processo muito mais rígido, às vezes, de criação ou de funcionamento, exigiu, e às vezes você tem pessoas que não estavam preparadas para isso, né? Essa intensidade de fazer gestão nesse momento, ela precisou... Porque às vezes você fala assim, tem um executivo que faz a gestão e vai levando o grupo ali, mas ele vai muito mais para o lado técnico e assim por diante. De uma hora para outra, ele foi exigido em recursos que ele não tinha. Então, eu acho que está num processo de evolução. Eu não acho que a gente está num estágio de arte onde as pessoas simplesmente criaram isso, mesmo porque eu acho que isso é uma evolução que ela não ocorre de um dia para o outro, né? Essa questão contínua, né? Ela é contínua, ela vai se adaptando, ela vai mudando. Então, eu vejo que a palavra seria em evolução. A gente não está... Eu acho que estamos longe de chegar num ponto de estado da arte, vamos dizer assim, se é que vai ter um dia, né? De a gente poder ter nessa parte de gestão. Legal. Último ponto, porque a gente já está aí em cima da hora. Eu vou te fazer uma pergunta em cima desse momento inesperado que a gente acabou, né, que a gente vivencia hoje. E pegando esse momento, se você pudesse voltar no tempo e se dar um conselho lá no início da tua carreira, né, olhando para uma mudança tão grande que foi essa da noite para o dia, né, com coisas tão delicadas, né, você tem que gerenciar coisas tão delicadas e movimentos tão díspares do que a gente vinha fazendo no dia a dia. Então, se você pudesse voltar no tempo e se dar um conselho, olha, se prepara, ou, né, que conselho você acha que você se daria? Olha, é uma excelente pergunta, viu, Fernando? Difícil. Então, por isso que ela é boa, porque ela é difícil. Mas, olha, eu de bate-pronto aqui te responderia que eu acho que dentro do teu radar, vamos dizer assim, que vocês têm um radar, né? Todo mundo tem ligado, eu aumentaria a sensibilidade do meu radar. A gente ter sensibilidade cada vez, ela tem que ser mais intensa e mais apurada, principalmente de perceber que o que você está sentindo, às vezes, e como você está enxergando o momento extremo de pandemia, ele é muito diferente do que cada um vive e cada um tem uma reação muito particular disso. E isso é muito difícil de você pegar, né? Você tem que ter uma sensibilidade, estar com o radar ligado e querer realmente olhar para outra pessoa que está na sua frente e falar assim, eu não estou aqui para tentar convencê-la que esse processo é seguro ou não. Primeiro, eu tenho que entender o que ela está sentindo, né? Você tem que estar aberto e com sensibilidade para você poder perceber isso. Dentro dessa percepção é que você vai conseguir fazer qualquer processo de discussão, porque se você está indo para qualquer comunicação ou qualquer interação absolutamente querendo colocar só o que você pensa, a sua vontade, sem essa sensibilidade, é muito mais difícil. O processo demora mais e você ter a empatia na outra pessoa de estar aberta a escutar isso, que às vezes tem sentido o que você está falando, ele é racionalmente, ele é muito, muito lógico e muito forte em termos de argumento. Mas esse momento que a gente viveu, ele era ilógico, né? Ele não tem uma lógica para se adaptar, era muito sentimento envolvido. Então, se fosse o conselho que eu pudesse dar eu pegaria no meu radar e colocaria ele mais sensível, aumentaria, se fosse possível, a sensibilidade para poder estar mais atento a esses sinais e saber que a gente tem isso. Isso eu acho que é fundamental. E eu, olhando para trás, acho que se eu intensificasse isso, eu gastaria menos energia, eu faria as coisas em menor tempo, né? E conseguiria ser mais eficiente até na hora de me comunicar, falar com as pessoas e assim por diante. Então, sensibilidade nesse momento para uma liderança é muito importante. Poxa, maravilha. Eduardo, queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilização. Papo sensacional. Daria para a gente continuar aqui mais umas 2 horas conversando sobre todos esses temas.
mas eu queria te agradecer mesmo pela disponibilidade, pela gentileza de ter aberto esse espaço para a gente bater esse papo tão rico. Tá bom? Obrigado, Fernando. Eu que te agradeço e é um prazer também para mim, porque, na verdade, cada vez que a gente conversa, eu acredito muito nisso, né? A gente fala aqui verbalmente, mas a gente está refletindo, a gente está em cima de uma interação sua, faz a reflexão, essa troca é super legal. Então, agradeço aí o tempo, foi muito rico para mim também e fico à disposição aí sempre que vocês precisarem. Você tem aqui um amigo e, com certeza, a gente vai dar todo o suporte que vocês precisarem. Obrigado aí pelo convite. Maravilha, Eduardo. Um forte abraço para você e super obrigado. Tá bom? Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.